STM Alarmes. Segurança eletrônica 24 horas. Confiança e tranquilidade próximos de você. Apresenta Programa da Regina. Oi, meu povo aí de casa, tudo bem com vocês? Programa da Regina entrando no ar, com patrocínio especial da SCA Porto Alegre e Canoas e da Du Decor Hunter Douglas, aqui na capital e também em Canoas. Programa da Regina, você sabe, é digital, pode nos assistir ao vivo em qualquer lugar do mundo, pelas redes sociais, pelo YouTube, onde o programa fica disponível para vocês assistirem quando quiserem, claro, e também pelo site do BATV. Estou recebendo aqui um colega querido, que já fazia tempo que eu queria trazer, viu? Marcelo Chemali, do SBT, vocês, logicamente, não precisava nem dizer, né? Tá sempre com o povo aí na TV, ligadinho e tal. Vamos começar, me conta do início, quer dizer, tu é nascido em Porto Alegre? Sou nascido, primeiro, prazer estar aqui com o teu programa, bom. Regina. A gente se fala seguido nas redes, né? Sou teu fã e nascido em Porto Alegre, né? Hospital Beneficência Portuguesa. Que nem eu. Tá aí, ó. Tá então, vendo? nascido porto-alegrense, criado um pouquinho na Zona Sul, um pouquinho no bairro Petrópolis, enfim, circulei. É de todo mundo, seja. É de todo mundo, circula, vai para um lado. Gosto muito mais da Zona Sul. Eu também. Mas também gosto da Zona Norte. Tem Eu os moro seus na encantos, Zona Sul né? também. E como é que começou essa carreira? Olha, a carreira começou desde muito cedo, assim, a vontade de fazer jornalismo. O start foi no colégio, ainda nas aulas de história. Mas é? Apaixonado por história, professores muito bacanas de história que colocaram, assim, aquela coisa de pesquisar, de ir atrás, de despertar a curiosidade. Então, sempre tive a parte da comunicação, facilidade em me comunicar. E foi a partir daí, o rádio foi a primeira paixão, né? É isso que eu ia perguntar, se tu tinha sido repórter de cara ou não. Tu primeiro foi pro rádio, então. Não, comecei com produção, né? Comecei rádio escuta, enfim, né? Aquele famoso chão de fábrica. A gente tinha que passar por todas as etapas, gente. Rádio escuta. E comecei, na verdade eu fiz o caminho inverso. Eu comecei, meu primeiro emprego foi na Santa Casa de Misericórdia, área administrativa. Depois eu queria já buscar a área da comunicação, fui para assessoria de imprensa do hospital, área de marketing. Até que chegou um momento em que eu disse, eu preciso viver o jornalismo que eu quero viver. Cara, e é engraçado porque é o caminho inverso mesmo, né? É o caminho inverso. Quase todo mundo de TV e de rádio vai depois para assessoria, depois para assessoria, depois de ganhar uma bagagem, uma rodagem, né? Nos veículos, de entender os processos de criação de notícia e tudo. Eu fiz o caminho inverso, então, mas aquilo ali eu já estava com 24, 25 e já, 5, 6 anos trabalhando na mesma empresa. Eu disse, eu quero fazer uma ruptura e tem que ser agora. Então, fiz uma negociação lá, tenho um carinho enorme pela Santa Casa, por meus chefes antigos, e fui virar estagiário. Saí de uma carreira já um pouco já consolidada ali, construída, e fui estagiar, não estava formado ainda, mas eu queria viver. Começo nunca foi problema? Nunca foi problema. Recomeço, não tem problema? Nunca foi problema, nunca foi problema. E o SBT entrou aonde? O SBT entrou, eu tô há 11 anos já, fechando 11 anos no SBT, sempre foi uma casa, uma emissora, por toda a história construída, sempre me encantou muito a questão da forma como se faz comunicação no SBT, desse papo solto, dessa coisa descontraída. Respeito todos os formatos, mas o SBT a gente não é engessado. A gente se aproxima muito do público que a gente fala. Mas tu sabe que me dá uma curiosidade. Eu também comecei no SBT e me dá uma curiosidade. E, aliás, quero agradecer, a direção do SBT por ter nos cedido aqui uma das suas estrelas para vir dar entrevista. Mas eu queria saber era isso, assim, se para ti essa descontração não foi um novo desafio, assim. Porque às vezes o cara vem, do telejornal. Vem do telejornal, daquela coisa mais certinha, cartesiana, e hoje quadradinha. Não, tu tem que dar opinião e tal. Exato. Como é que isso é para ti? Isso foi um grande aprendizado lá. Eu tive mestres e chefes que também fizeram trocas com outras praças, do próprio SBT, Rede Massa no Paraná, o pessoal de São Paulo. A gente, aqui no Rio Grande do Sul, nós somos SBT puro, como nós chamamos, não é uma afiliada, é um SBT, que aliás, final de agosto agora completou 41 anos. Na última sexta-feira de agosto, 41 anos. Então, foi um aprendizado diário. Eu já tinha uma bagagem de reportagem. Eu comecei estagiando na Rádio Bandeirantes, na TV Bandeirantes, passei por lá. Depois
fui alçado por um grande desafio dentro da Universidade da UBRA, né? Comecei todo aquele processo da UBRA TV, né? Aquele encantamento todo que tinha, aquela coisa jovem, ao mesmo tempo um caminhão na nossa mão e a gente tinha que conduzir aquilo. Né? Uma grande chefe que eu tive, que foi tua colega no JA, na RBS, Maria do Carmo. Um grande beijo para a Maria. Já esteve aqui com a gente. Né? Me ensinou demais, eu também, me ensinou demais. muito. Tenho uma gratidão pela Maria enorme. Porque eu era de produção e estava num programa de automobilismo, tinha a questão do museu do carro lá. Eu sempre gostei de carro antigo, de antigo mobilismo, então fazia muito isso. Comecei na reportagem lá e aí tinha um quê de entretenimento, né? Claro. De a relação com as montadoras e tal. E a Maria chegou e disse assim: tu tem uma cara de pessoa que tem um jornalismo sério. Então, opiniões, combativo e tal, e me tirou do núcleo da produção e me colocou no Hard News. Então, mas isso super te serviu para esse momento que tu vive. Sem dúvida, quer dizer, sem dúvida. Da opinião, né? Da opinião, exato. Mas, claro, a gente sabe, nós jornalistas sabemos da responsabilidade que se tem na hora de dar uma opinião, né? Então, como é que tu atuas com isso? Como é que funciona para ti essa questão do tu criar opinião na hora da notícia? Isso é uma coisa que eu tenho um espaço bastante importante. Digo eu, mas a equipe toda, né? A gente tem um telejornal diário e eu arrisco dizer hoje que naquele horário é um telejornal que tem o maior espaço de opinião. A gente conversa muito com o público, com as redes sociais, é a segunda edição, com a nossa né? audiência, o SBT Rio Grande segunda edição, né? O SBT Rio Grande primeira edição com o André Har, que também foi teu colega. Exatamente. Grande colega. Que foge da gente, é uma coisa horrorosa. André, vou puxar a tua orelha, André. Ele foge da gente, mas a Bruna Colossi já veio representando o SBT aqui. Então a gente foi criando uma nova identidade do programa. Com a minha entrada, eu já tinha 7 para 8 anos de reportagem na casa, né, de muito aprendizado no dia a dia da reportagem. E eu era sempre alçado a ser substituto de alguns outros colegas que ancoravam os telejornais, enfim, substituía, mas ia ganhando um pouco de bagagem, de cancha naquilo. Até que veio o desafio. Né? Felipe Vieira, um outro grande colega querido, verdade. foi para São Paulo, foi, né, Felipe é o responsável por a gente estar aqui hoje. Olha aí, o Felipe Vieira, um grande colega. E aí o Felipe foi para São Paulo. Mas e aí essa questão da opinião, como é que entrou assim para ti? A opinião... A primeira que tu teve que dar, tu lembra não? Assim, primeira notícia que de repente tu teve que dar opinião. Ainda como substituto, lá em 2012 já. Já em 2012 foi assim algumas oportunidades já de ancorar o SBT Rio Grande e de ter aquela cobrança. Olha, precisa trabalhar, a gente, né, pega a notícia, vê todos os nuances, os lados e busca provocar reflexão no público, né? Eu acho que esse é o posicionamento mais isento que a gente pode ter. Exatamente. Né? De buscar a provocação da reflexão, né? Que as pessoas façam uma análise do que elas estão consumindo, né? Daquele tipo de notícia, seja no jornalismo do dia a dia, daquela coisa mais dura. Eu trabalhei muito tempo com segurança pública, então muitas matérias investigativas, mas depois fui para geral, adoro cobrir eleição, a gente está aí à vésperas de mais uma eleição, uma das mais importantes, né, dos últimos tempos que a gente vai ter, então gosto muito disso, área de saúde, educação, então o SBT me proporciona muito isso, da gente se aproximar cada vez mais do que as pessoas sentem na rua, no dia a dia. Né? E a gente que trabalha em televisão precisa falar das redes sociais, né? Exato. Porque quando entrou isso, tudo mudou, né? E hoje se fala muito também da questão do fake news e tal, mas a televisão é muito mais confiável, vamos dizer assim, né? A rede social a gente nem sabe, daqui a pouco se aquele site não é um site que não é muito confiável, enfim. A televisão, ela tem a obrigação de dar aquela notícia, de ver primeiro, analisar todos os fatos, olhar as fontes, saber se realmente aquela notícia pode ser passada, né? Exato. Então, muitas vezes ela não passou ainda porque ela está confirmando. Sendo checada, né? Enfim, exatamente. A rede social muitas vezes pauta o que o jornalismo de televisão vai abordar. Né? Mas a gente não pode comprar na primeira oportunidade o que está rolando na rede social. Vai ali, pinça, começa a checagem. A gente vive hoje a era dos streamings, né? A TV a cabo já há bastante tempo, mas
o que sai na TV aberta tem uma credibilidade, sem dúvida, gigantesca. Por isso, porque a gente busca, né, a informação correta. Tu realmente dificilmente vai dar um fake news, né? E é isso. O que a gente chama de barrigada, né? Exatamente. O nosso grande drama é não dar a barrigada, especial ao vivo, né? Exato. E como é que, sendo de TV, tu te relaciona daí tu, Marcelo Chemali, com as redes sociais? Eu tenho... A minha relação com as redes sociais, ela já é de um tempo anterior a essa visibilidade que a TV me trouxe. Eu sempre que posso, respondo. Tenho, até hoje, o pessoal, eu já fiz esporte há muito tempo. É verdade. E hoje, né, estou ancorando, e aí o pessoal diz, é colorado, é gremista, e volta e meia o pessoal brinca, pô, mas tu tá muito gremista hoje, não sei, tu tá muito colorado. A gente vende o momento dos times, né, e eu costumo sempre me relacionar com as pessoas através das minhas redes, buscando essa conversa, essa franqueza que eu passo no ar, que eu recebo das pessoas. A rede social é uma outra plataforma de projeção. Eu ainda não tenho uma assessoria, algo que preciso de alguém para responder, não estou nesse patamar, mas já tem um volume... talvez tu também não tenha puxado isso. Já tem um volume bastante grande assim, de pessoas que, através das minhas redes, buscam confirmar a notícia depois no próprio SBT, nas redes sociais do SBT, enfim. Então, esse link, esse elo, né, das plataformas, ela acaba se configurando. Bom, mas é isso, né? E a gente tem que aceitar todas as plataformas, e tem que aceitar todos os tipos de mídia e seguir o baile. Porque a TV, todo mundo fala TV e rádio vai acabar, não vai acabar mesmo. Não, né? Não, de jeito nenhum. Isso a gente tem certeza que não. Marcelo, quero te agradecer demais, tá? Ter vindo aqui. Eu que te agradeço. Obrigada mesmo, sou fã também, assisto, né, o SBT. E de novo agradeço, claro, a direção por ter cedido aqui mais uma das suas estrelas para vir da entrevista. Eu que agradeço, Regina. Obrigado pelo espaço, pelo bate-papo descontraído e muito sucesso ao programa na Bá TV. Obrigada. Bom, a gente vai agora falar de cinema um pouquinho, né? Vamos lá com o Alex, ele que é do Pop Top Cine, para ver qual é a dica de hoje. Sai do Brasil! O ano nem terminou e a gente já tá falando em Oscar. Sim, dos indicados brasileiros ao Oscar. Aqueles que têm chance de concorrer à grande estatueta de filme estrangeiro. E nesse aqui, num filme que fala do Dom Pedro, que é A Viagem de Pedro, o seu retorno a Portugal e que traz um papel excelente do Cauã Raymond. Olha, nada melhor e mais instigante do que falar isso no bicentenário da nossa independência. Sabes como é que as pessoas se referem a ti nas ruas de Portugal, Pedro? És um traidor. O senhor sabe o nome disso que eu tenho? Não tem um nome específico. Vai passar. Você quer tentar novamente hoje? Estou cansado. A gente tem aqui na mão um Cauã Raymond diferente, onde ele traz o melhor da sua atuação e com certeza um dos papéis mais importantes da sua carreira nesse filme, vivendo um Dom Pedro I totalmente atormentado, justamente pela forma como ele teve que sair do Brasil, escorraçado pela população, escorraçado pelos políticos da época. Hoje a gente sabe que a história é um pouco diferente, mas na época ele não tinha como se defender e não existe os caminhos que a gente tem hoje para conhecer um pouco a história, né? E ele consegue representar muito bem isso, porque ele não tem apenas o problema de uma questão emocional dele por causa da situação política do Brasil na época, mas também por ter perdido a esposa, por ter que enfrentar um irmão que também não o aceitava da forma como ele deveria ser aceito na família, também volta desacreditado para Portugal. Então isso faz com que esse papel tão intenso esteja nas mãos do ator certo. E claro, com a direção magnífica da Laís Mondowski, mas que eu já falo logo, depois de mais um pouquinho desse tempo. A morte está perseguindo você. Tem uma pessoa que gosta muito de você, mas está querendo levar você para lá também.
Meus filhos vão se lembrar de mim como um quadro, como uma caricatura. Nosso amor é bem maior que o seu império. Tiraram a nossa roupa e diziam para não olharmos para trás. Mas eu olhei. Deve ser horrível não ser querido na terra onde se nasceu, nem ser querido na terra onde se escolheu viver. A diretora Laís, ela é conhecida pelo filme O Bicho de Sete Cabeças, que foi o filme também que mudou a carreira do Rodrigo Santoro, né? Levou ele para outro patamar, numa situação de drama absurdo que ele viveu. E nesse filme aqui não é diferente. Ela consegue trazer toda a escuridão que se passava na mente do Dom Pedro, que aqui a gente tem no papel o Cauã Raymond, e ela consegue trazer na fotografia, na direção de arte, ela consegue unir isso tudo de uma forma muito envolvente, de uma forma escura, com uma luz muito mais amena, e que retrata bem tudo aquilo que esse personagem da história brasileira e portuguesa ele está vivendo. Então, parabéns para Laís. Espero que realmente com esse filme a gente consiga ter uma indicação de um filme de qualidade e que trata de um tema tão legal, né? Principalmente nessa nossa época dos 200 anos da independência do Brasil. Espero que vocês gostem da dica, assistam no cinema porque eu acho que vale muito a pena e até o próximo. Será que a morte é assim? Te vejo no inferno. Vocês gostam de cortinas ou persianas? Eu adoro. A Hunter Douglas é líder no mundo do segmento. Aqui em Porto Alegre, a marca que tem mais de 100 anos é encontrada na Duo Decor, que fica na Quintino Bocaiúva 873, junto com a SCA, e em Canoas, na Avenida Farroupilha 4010. As cortinas Hunter Douglas são as únicas do mercado com garantia de 5 anos. Possuem certificações internacionais de não propagação de chamas, não emissão de gases tóxicos, não proliferam fungos e bactérias, entre outras vantagens. E elas não são só decorativas, não. Oferecem também, claro, benefícios, né? Como um conforto acústico e térmico. Além disso, possuem uma automação por Wi-Fi no sistema PowerView, exclusividade da Hunter Douglas. Querem ver só como é que esse sistema de automação sem fio funciona? Alexa, recolher cortina 2. Duo Decor, que fica na Quintino Bocaiúva 873, junto com a SCA, e em Canoas, na Avenida Farroupilha 4010. Vamos falar da sua casa, da decoração da sua casa. Tá querendo fazer uma reforma? Tá pensando em criar um projeto? Então, é com ela, Elisa Martins. Vamos ver o que ela traz hoje pra gente. Oi, Elisa! Oi, Regina! Hoje eu tô aqui na Império Persa, um dos nossos apoiadores do programa. Aqui do meu lado tá o Pedro Zaman, dono da Império Persa. E a gente vai falar hoje sobre a gama de variedades de tapetes que temos hoje em dia para escolher para o ambiente, para deixar bem aconchegante a casa. E porque assim, Império Persa, tapete persa, os tapetes persas são os clássicos, mas existem muita variedade, né, Pedrão? É verdade, Elisa. O Pedrão está aqui para nos contar um pouquinho mais sobre tudo isso. Fico muito feliz e agradeço o convite de a gente poder falar um pouquinho sobre essa gama de produtos que a gente tem aqui na loja, né? A gente fala de tapetes e, como tu mesma falou, a Império Persa remete só a tapetes persas. Tem móveis também. Mas lindos, na verdade né? a gente é bem focado em tapetes. Sim, que é o carro-chefe da loja. Que é o carro-chefe. Então a gente tem desde o tapete industrial, aquele mais simples que o pessoal já conhece, já viu em várias lojas, até o tapete realmente persa, aquele que é extremamente com valor mais agregado. Como este que a gente está pisando, como, lindo, maravilhoso, que combina com o meu casaco. Como esse aqui atrás, que eu amo, que é esse destonado, lavado, que é uma coisa muito linda. Que hoje em dia eles fazem, né, Pedrão? Exatamente. Pega o tapete, lava e deixa com essa tonalidade desbotada. Enfim. Então essas técnicas de tapete, de tecelagem de tapete, sistema de tapete e tal, ficou muito grande, né? A gente não pode pensar
o que a gente tinha de conhecimento há 20, 30 anos atrás com o que se tem hoje. Hoje se tem tear manual, que é o tapete que está aqui atrás, então a gente tem tapete de fibra natural, fibra sintética, enfim, N cores, N desenhos, mais N padrões. estampados, mais lisos, né? Para tudo que é tipo de projeto, né? De arquitetura de interiores, um projeto mais moderno, um projeto mais clássico. Exatamente. Então a gente tá com uma linha que consegue atender a vasta variedade de projetos, né? Sim. Então assim, desde daquele projeto em que o cliente não quer investir muito, até aquele projeto que está buscando assim tapetes extremamente diferenciados. Diferenciados, é como se fosse uma joia no ambiente, né? O tapete é uma joia, porque é um tapete que desses mais clássicos e com valor agregado, a pessoa leva pro resto da vida. Isso. E de gerações para gerações, né? Isso, é isso aí. Claro que o nosso forte aqui na loja são os tapetes artesanais. Sim. Então, todos aqueles tapetes feitos à mão, o handmade que a gente chama, é o forte, é o que a gente tem em grande quantidade. Quando a gente olha o terceiro andar aqui da loja, a gente vê todo o estoque desse tipo de tapete artesanal, independente do desenho. Quando eu estou falando artesanal, não vamos focar em nenhum tipo de desenho. E que tu busca direto na fonte, né, Pedrão? O Pedrão vai lá buscar nos países onde eles mesmos fazem manualmente, né? Eu fui recentemente, até voltei. Eu vi, acompanhei tua viagem. Isso, o pessoal no Instagram acompanha, porque tem aquela parte bem emocionante, que é ver o pessoal tecendo os tapetes ali na Índia, como aqueles perrengues, né, que a gente passa com relação à alimentação, com relação, enfim, toda a cultura é diferente. Sim. Mas é bem legal, assim, a gente ver em loco e perceber o quão importante, qual a energia que é colocada no tapete. Isso nos deixa muito feliz. E já é uma tradição de família, né, Pedrão? Já vem dos teus pais a história dos tapetes, que já vieram do Irã, né? Do Irã. Meus pais vieram do Irã, mas na verdade essa cultura de tapete, de venda de tapete no Brasil, eu sou a terceira geração. Sim, então começou com meu avô. Teu avô, que legal. E assim, vô, pai... E agora tá comigo. Que legal, adoro. Bom, gente, para finalizar hoje aqui no Império Persa, eu vou perguntar para o Pedrão, qual a dica, Pedrão, tu nos deixa hoje sobre tapetes? Bem, a dica principal que a gente dá por esses 42 anos de experiência é que tapete, todo mundo diz que é uma obra de arte e a gente concorda plenamente. Concordo. Então, além de a gente ver a beleza do tapete aqui na loja, a gente sempre recomenda que faça uma demonstração na sua própria casa, com a sua própria decoração. Perfeito, adoro. Isso tu já sabe que a gente já faz, porque realmente tem que ver se dá um match. Exatamente. Literalmente se a pessoa se identifica, porque ela vai conviver todo dia, né? Exatamente. E ele pode ser uma obra de arte dentro da casa da gente. Ele é, né? A iluminação que ele tem na loja e a iluminação que tem em casa são diferentes. Então nada melhor do que poder ver. Experimentar. Isso. É como experimentar uma roupa. Então, a gente pode experimentar um tapete, né? Essa é a dica que a gente dá pra Essa é a dica. Então é isso, Regina, que eu tinha pra falar hoje pra vocês. Eu e o Pedrão, né, Pedrão? E eu quero agradecer nossos apoiadores, a Império Persa, a Marf Imóveis, a Varanda Mix e a Status Gres. Até o próximo programa. Vem cá, como é que tá a decoração externa aí da sua casa? Não tô falando só do jardim e da piscina, não. Tô falando ali daquela sacadinha que você abriu, né, que ficou bacana, do garden. Bom, então você vai precisar do quê? De móveis especiais para essa área, né? E eles são, é claro, da Lemertz, né? E com precinho, ó, muito menor porque são móveis de fábrica. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Já comigo aqui a Josiê Pacheco hoje para falar, claro, né, do assunto, gente, que eu acho que todo mundo diariamente se pergunta, enfim, fica com dúvidas, né, e que faz parte da nossa vida, que é sobre autoestima. Tudo bom, Josi? Tudo bem, gratidão.
É muito prazeroso estar aqui com vocês falando de sentimentos, né? A autoestima é um sentimento. E é um sentimento muito importante na nossa vida, porque ele nos leva a fazer muitas coisas boas e ruins. Exatamente. A autoestima, Regina, é um sentimento que nos acompanha desde a nossa infância. Então, a criança já tem a autoestima ali dentro do seu organismo. A função da autoestima, Regina, é a gente sentir o amor próprio, né? Sentir estima por nós mesmos. E eu percebo que às vezes as pessoas confundem um pouco. Às vezes, não sei se tu já escutaste aquela frase, a pessoa baixou a minha autoestima. A pessoa não baixa a nossa autoestima. Se a gente está com a autoestima baixa, é porque nós estamos com desequilíbrio. Porque a autoestima é sentimento por nós mesmos. É o que a gente faz para nos agradar, para nos amar, para nos sentir bem, né? Para se autocuidar. Para se autocuidar. Bom, e existe uma diferença, né? Entre a baixa autoestima e a alta autoestima. Exatamente. Dentro da sala, né, dentro do consultório, eu consigo identificar quando a pessoa traz a queixa que está com baixa autoestima e muitas vezes tem pessoas que trazem a queixa que está se sentindo com alta autoestima. Também ou, é na desequilíbrio. verdade, a pessoa não percebe, mas outras pessoas percebem que ela está assim. Exatamente. E ali, através da anamnese, a gente consegue perceber, né, ou é baixa ou é alta. A baixa autoestima, Regina, nos bloqueia. A gente não consegue realizar as nossas coisas, a gente se julga e a gente também se preocupa com o julgamento dos outros, tá? A gente se acha incapaz, se acha inferior, a gente não aceita críticas, né? Ou se critica muito também, tá? Isso é um sinal de baixa autoestima. A autoestima é o inverso. A gente se sente capaz de tudo, fazer tudo, tem aquela energia para fazer. A gente busca a perfeição, né, em tudo que faz. Você acha aqueles donos da verdade? Donos da verdade. Muitas vezes a gente não consegue escutar o próximo, ter empatia pelo próximo. A gente acha que a nossa palavra sempre é a que é a verdade, que prevaleça, né? Então, é o inverso da baixa autoestima, né? E tudo numa potência gigantesca. Pois então, eu estou vendo isso, a intensidade, né? Isso. Claro que muda. A gente às vezes encontra uma pessoa com uma característica, tá, Regina? E às vezes tem pessoas que estão com todas essas características, né? A gente se auto-avaliando, a gente se... Bom, mas eu tô assim, buscando só o perfeccionismo, eu não tô conseguindo escutar uma pessoa, não tô conseguindo entender que o que ela me trouxe, que ela colocou também é verdadeiro, né? Então é sobre isso, a gente se autoavaliar, porque a gente pode estar com um sinal ou vários sinais de baixa autoestima. Pois é, a gente vem falando sempre de chakras, né? Isso tá ligado a algum chakra em desequilíbrio. O chakra plexo solar, que se encontra na região abaixo do peito, na cor amarela. Hoje temos uma florzinha ali, representando a cor amarela aqui no estúdio. Então, é esse chakra que é responsável por equilibrar a energia do plexo e nos equilibrar, né? Equilibrar a nossa autoestima. Né? A gente com a autoestima equilibrada, a gente vai conseguir, então, ter empatia pelo próximo, vai conseguir se amar, vai conseguir buscar ferramentas que nos dá prazer, que nos mostra as nossas habilidades, vai buscar o autoconhecimento, que é muito importante, né? É uma das ferramentas que a gente tem que, quando a gente está com a autoestima baixa ou alta, é buscar o autoconhecimento, né? Dentro das terapias integrativas, muitas vezes. Tem que tentar manter o equilíbrio. Manter o equilíbrio. A gente vai aceitar crítica, né? A gente aceita a crítica quando está em equilíbrio, a gente se reconhece, a gente sabe que aquela habilidade, sim, eu faço muito bem isso. E também vai ser humilde para saber que tem algumas outras. A gente reconhece o outro, né? Que o outro também é tão bom quanto, né, nós mesmos. Então, a autoestima e equilíbrio, a gente consegue viver em sociedade também, conviver com pessoas, né? Tá bom, Josi, obrigada, viu, por essas dicas aí. Gratidão. A gente vai pro intervalo e volta já. Sua conta de luz te assusta? Você está cansado de ver o seu dinheiro ir embora todos os meses? É hora de investir em economia e tranquilidade para a sua vida. Conheça a SolarSul Energia Solar. São mais de 2.000 usinas solares em funcionamento em todo o estado do Rio Grande do Sul. Contamos com equipes de engenharia, pós-venda e instalação próprias. Reduza sua conta de luz em até 95%. Leve economia para a sua casa e desenvolvimento para a sua empresa. Entre em contato e solicite seu orçamento gratuito hoje mesmo. SolarSul, produzindo a energia do futuro para transformar sua vida hoje.
falar de vida de modelo com ela, é claro, a Silvia Goulart, lá da Up Models, né? Que traz, graças a Deus, todas as dicas e coisas maravilhosas que a Up Models tem aqui para o programa da Regina. Silvia, vamos falar hoje de atualização de cadastro? Parece uma coisa burocrática, né? Quando a gente fala assim, ah, mas cadastro tem que atualizar? Nossa, é muito importante. Oi, eu adorei o graças a Deus. Graças a Deus que todos os modelos atualizassem. Porque é tão importante quanto o cadastro é a atualização. Porque se o modelo esquece de nos informar algo que mudou, a gente manda para o cliente escolhe, chega lá e ele está diferente. E isso acontece muito. Muito. Crianças, por exemplo. Mas a criança não muda tanto. Claro que muda, né? Tem mães que nos falam, não aconteceu nada com ele, só caiu e trocou os dentinhos da frente. Isso já mudou o sorriso. Aí caiu o dentinho de leite, que era desse tamanho, veio aquele pletes, né? Veio aquele pletes, a criança ou tá com uma porteirinha. E, na verdade, até a porteirinha, às vezes, pode ser utilizada para um produto. Isso também é interessante. Então, precisa atualizar mesmo. A questão da dentição é uma coisa que é muito importante, porque tem uma determinada faixa etária, que são as crianças entre 4 e 7, que é a fase onde a criança troca a dentição, e as mães às vezes acham bonitinho, não percebem o quão importante seria comunicar a agência. É só fazer uma fotinho e nos mandar. Não precisa fazer o material todo novo, porque tem umas fotos que a criança tá séria e a gente consegue. A gente coloca, ó, a criança tá assim hoje, sem o dentinho, mas ela fotografando, ela tem esses actings aqui, né? Ela funciona desse jeito. Não, e a questão do cabelo também, né? Sim. Meninos ou meninas, muitas vezes o cabelo vai mudando também. Clareia, encrespa ou alisa, né? E a criança vira outra. Cabelo, às vezes as meninas entram na agência Rapunzel e daqui a pouco resolvem virar a Branca de Neve. Curtíssimos. Pode cortar o cabelo? Sim, com certeza, claro. Porém, tem que nos avisar ou mandar uma foto. Pois a gente está vendo aqui, né, durante essa conversa, essas atualizações, né, que são feitas. Então, assim, não tem que esperar, na verdade, a agência cobrar isso. O pai e a mãe já tem que ficar de olho. Até porque cada criança tem o seu tempo, né? E o cabelo é uma coisa que pode acontecer do dia pra noite. A dentição demora mais um pouquinho. Mas é importante que o pai e a mãe tenham esse comprometimento de mudou algo, cortou o cabelo, caiu um dente, fez um penteado diferente, fez um corte diferente de como... Até questão de medidas, né? Nas férias as crianças engordam durante o período de aula ou começou alguma atividade física, emagrece um pouco, então tem que avisar a gente. Ou emagrece ou engorda. E essa questão, manequim, número de pé, altura. Altura, então? Pô, eles crescem que nem um gerivá, que nem aquela árvore, né? Então, gente, não dá, né? Tem que avisar mesmo. Exatamente. Essas 3 medidas, altura, manequim, que é o tamanho da calça e o tamanho da blusa, número do pé, tem que rigorosamente atualizar a cada 3 meses. Sempre as mães nos perguntam, mas eu vou ter que ficar sempre pagando para a agência para atualizar? Não. Tem que manter o cadastro atualizado com essas medidas e fazendo fotos que podem ser caseiras. Depois, quando tiver muito diferente, aí sim vai precisar de um material de estúdio, que pode ser de algum fotógrafo que a pessoa conheça, ou pode vir na agência. A gente tem uns valores bem em conta para poder fazer essa atualização, porque realmente é um material de trabalho, né? As fotos da atualização não é só para manter o cadastro atualizado, mas sim essas fotos servem para que a gente possa encaminhar o modelo ao cliente. Então não é só um detalhezinho. Mas assim, ó, a gente tá falando de criança, mas adulto também. Muda. Porque, claro, adulto, então, mulher muda toda hora de cor, de cabelo, por exemplo, de penteado, né? Os homens também. Acaba que às vezes também tu ganha alguns quilos. Homem tem a barba. Barba. Então é importante. Penteado também, às vezes tá usando um outro tipo de corte de cabelo. Tem 2 perfis, assim, que mudam muito, né? Que é o homem, pela questão da barba, e a questão da mulher que tem o cabelo curto e usa trança às vezes. Então, porque isso acontece em um dia, né? Ela tá muito linda lá, careca, cresceu um pouquinho o cabelo, ela bota a trança aqui na cintura.
Não, e hoje tem as laces, os megas. Então, tinha pouquinho cabelo, daqui a pouco virou uma cabeleira. Exatamente. Pode mudar sempre, pode mudar tudo, só que tem que informar a agência. Tem que informar a Up Models, porque pode perder trabalho, gente. Exatamente. E perde, muito. Né? Porque se a modelo tá lá no meu cadastro, no meu sistema, com o cabelo Chanel, e ela resolveu colocar trança, e o cliente me pede uma modelo de trança, e eu não sei que ela está de trança, ela já perdeu. Já perdeu. Exatamente. Tá vendo? Então aqui, ó, só aqui no programa da Regina vocês têm essas dicas, tá? Com a Silvia Goulart, é claro. Silvia, valeu, obrigada, até o domingo que vem. E agora a gente vai, claro, lá com a Virgínia Lobato Flores, que também traz coisas bem importantes, né? Nesse mundo jurídico aí, temas bem polêmicos e atuais. Então vamos lá. Oi, Virgínia, tudo bem? Oi, Regina, boa noite. Uma boa noite pro pessoal de casa também. Eu sei que você, Regina, eu e o pessoal de casa deve ser também, apaixonado por animais de estimação. E é por isso que hoje eu vou juntar duas paixões, o direito e os animais. Um caso recente aqui do nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que por ocasião de uma dissolução de uma união estável, os 25 cachorros que foram adotados durante o relacionamento são de responsabilidade recíproca deste casal, composto de duas mulheres, porque se trata de uma relação homoafetiva. O relator do processo, o desembargador José Antônio Daltoé, da 8ª Câmara Civil, num caráter muito humano, falou que aquilo que a gente entende, que a responsabilidade ao adotar um animal, ela se perpetua com o tempo. E não é um fim de vínculo de relacionamento que põe fim às responsabilidades frente à adoção. Segundo o desembargador, com a evolução da sociedade, a proximidade de afeto entre as relações são coisas muito importantes e que não podem ser desfeitas com este vínculo. Uma decisão muito humana, uma decisão que reflete o que a gente imagina que deva ser o correto, mas que muitas vezes não acontece. Se crianças são abandonadas num relacionamento, imagina quando a gente está falando de animais. Por isso, a responsabilidade foi um fator determinante nesta decisão e principalmente o dever de cuidado, o dever de uma vida digna e livre de maus tratos. Então, se você vai adotar, pense bem nas consequências dessa adoção, porque elas já estão refletindo também aqui no nosso mundo jurídico. Domingo que vem eu volto com mais informações. Até lá! Você já parou para pensar na segurança dos seus patrimônios? Sim, a sua família, sua empresa, o seu imóvel e todos os seus patrimônios são conquistas importantes e merecem atenção especial. Para isso, a STM Alarmes dispõe de profissionais qualificados e de uma série de serviços de segurança eletrônica que proporcionam, claro, uma maior comodidade, tranquilidade para você. Entre em contato pelo telefone 3398-7418 para solicitar uma avaliação de segurança do seu patrimônio, monitoramento de alarmes integrado com sistema de imagem, produtos de primeira linha e profissionais altamente qualificados 24 horas. STM Alarmes há 30 anos trabalhando para garantir segurança, tranquilidade e comodidade para você. Investir na segurança do seu patrimônio é investir no bem-estar do seu negócio. Soluções completas em segurança eletrônica, serviços personalizados com as soluções que você precisa, portaria autônoma, virtual e presencial, monitoramento de alarmes, câmeras para segurança e muito mais. Vamos lá para aquela loja que eu amo. Sim, tem de tudo para sua casa, né? Para o seu quarto, para o banheiro, lençóis, edredons. Bom, enfim, e a Mira tem ótimas dicas. Então, hoje a gente quer saber o que ela vai falar. Oi, Mira, tudo bem? Oi, Regina. Oi, Jolis. Bom domingo para todas vocês. Hoje nós vamos dar a seguinte dica de como colocar um lençol de elástico para vestir a cama de melhor maneira, sem muito trabalho, ok? Vamos lá. A Sabrina vai me ajudar. A gente vai colocar primeiro uma ponta, certo? Depois a gente vem na outra ponta em diagonal
e prendemos. Eu tô fazendo junto com a Sabrina porque a gente não tem como se virar aqui muito espaço. Mas daí tu sozinha mesmo, vem e monta o outro lado. E a Sabrina vai fazer a diferença lá. Bom, como um lençol às vezes não fica bem passado, principalmente se é de elástico, nós vamos utilizar uma água de passar, esborrifar na cama. Se você não tem água de passar ou água perfumada para lençóis, uma dica: use 50% de álcool, 50% de água e um pouquinho de amaciante para dar um cheirinho. Vai funcionar igual. Pessoal, tiramos da cama e vamos levar para lavagem. Não esqueça de deixar ele de melhor maneira possível para que a gente tenha menos trabalho na hora de passar. Da seguinte maneira: enfim, os dois braços até a ponta da costura, um junto do outro, um belisca o outro, passamos e vamos esticando bem os elásticos, certo? Este lado podemos soltar, vamos para o outro lado, enfiamos a mão aqui, a mão na outra ponta, na costura, na pontinha da costura, e um belisca o outro. E colocamos por dentro. Não esqueçam de puxar bem o elástico. Vamos fazer o seguinte. Para estender, a gente pode estender assim mesmo no varal, para que dê menos trabalho na hora de passá-lo, tá? Seguindo, depois que tá passado, já está bonitinho, eles já chegaram até aqui, o que que a gente faz? Da mesma maneira, pegamos as duas pontas, deixa eu virar ele, as pontas da costura, tá do avesso, um belisca o outro, puxa, ajeitamos bem, e vamos deixar ele em formato de retângulo. Vamos puxar aqui, puxamos aqui, e aqui a gente faz uma dobra de presente. Não se preocupem que ele não vai ficar 100% passado, tá? Dobramos pra cá, dobramos pra cá. Viemos dobrando, dobramos ao outro lado. E colocamos um dentro do outro. Ele diminui o espaço no seu guarda-roupa e tá bem empacotadinho para próxima. Gente, hoje foi a dica da Mira. Bom domingo a todos e até a próxima, com muito amor no coração. Tá na hora do intervalo, o programa da Regina volta já. O inverno chegou e todo mundo só quer transformar a casa em um lugar aconchegante e quentinho. A Jolie Maison quer estar com você na hora do banho, do jantar ou daquele soninho gostoso. Aqui você encontra cobertores, edredons e mantas para aquecer todos os ambientes. E falando em variedade, aqui você encontra as grifes mais renomadas, como Altenburg, Budmeier, Artelacé e Miguet, para qualquer tamanho de cama. Tem mais! Se você quiser encher de glamour os seus ambientes, a Jolie Maison também vai até sua casa e arruma aquela cama de cinema. Tá indo para casa? Passa antes aqui na Jolie Maison, na Avenida Getúlio Vargas, 814. Quer mudar o visual da sua casa? Ou escolher um novo endereço e agora não sabe quais cores usar para decorar o ambiente? A Rota Sul Tintas está de portas abertas para receber e orientar você. Desde o material mais indicado até os tons certos para alegrar a sua casa. Decida por uma, duas, 3 cores. Brinque e transforme a sua rotina diária. Rota Sul Tintas, a loja que vai colorir a sua vida.
clínica da doutora Paula Sica, né? Vocês já conhecem, que leva o nome dela. E, claro, a gente hoje vai falar de um assunto bem legal, que são os fios. Sim, você já deve ter ouvido falar, já deve ter ficado muito curiosa, né? E eu tô falando assim só fios, porque existem vários tipos, que, claro, a nossa especialista aqui vai nos contar, né? Então, o assunto hoje, o tema é esse. Tudo bem, Paula Sica? Tudo bom, Regina. Bom, me conta sobre essa história dos fios. Existem fios, a gente ouve muito falar fios de PDO, fios de tração. São diferentes? Então, eles têm a ação diferente, tá? Eles todos são de PDO. Existe também os fios de PLLA, que é o ácido polilático, que é o mesmo do Sculptra bioestimulador, mas a maioria dos fios são de PDO, tá? O que né, distingue eles? O tração é o que traciona e reposiciona né, as estruturas da face. E os fios de PDO tem lisos, tem uns que preenchem, então tem para várias finalidades. Bom, claro que a pessoa vem aqui, né? E se ela disser, eu tenho vontade de fazer fios de PDO ou de tração. Quem vai definir pela pele dela o que dá para fazer? Claro que é tu. Sim, com certeza. Né, como eu sempre digo, eu faço uma boa avaliação. Né? Os fios de PDO, eles estimulam colágeno também, assim como os bioestimuladores. Então, a gente tem que ver o que realmente o paciente precisa, né, para escolher o fio certo para poder colocar e ter a melhor ação. Antigamente, a gente ouvia muito falar dos fios de ouro, que muitas celebridades, inclusive, colocaram e tal. É o mesmo processo, são completamente diferentes? São diferentes. E os produtos também são diferentes. Antigamente, os fios eles não eram reabsorvíveis pelo organismo. Hoje em dia, os fios que eu utilizo, eles são reabsorvíveis. Então, é bem tranquilo. Tá. Mas assim, o efeito, né, desses fios são próximos também daqueles que a gente conhecia antigamente? Hoje em dia, sim. Tá bem mais moderno do que era antes esses de PDO reabsorvíveis, né? Então, eles chegam bem pertinho da ação, assim. Bom, e se fala muito também que esses que são os de PDO, não, os de tração, eu acho, que falam muito que tem efeito lifting. Sim, eles dão um certo efeito lifting, tá? Não é nada como uma cirurgia plástica, claro, né? Ele dá uma reestruturada, dá um liftingzinho. Esse lifting aos poucos vai se perdendo, mas em compensação o estímulo de colágeno ele continua sendo feito. Então, né, tem um ótimo resultado, é maravilhoso. E por quanto tempo, quer dizer, esses fios duram? Tem que também fazer uma manutenção? Então, normalmente eles duram em torno de 18 meses a 2 anos, tá? A manutenção pode ser feita sim, tá? O lifting ele reduz antes, em torno de 6 meses mais ou menos, mas continua estimulando o colágeno, então a pele ali vai sendo, né, toda reestruturada. E como é que é o procedimento, né? E chega a ser desconfortável, porque as pessoas sempre têm essa dúvida, né? Então, não tem procedimento aqui que eu faça que não seja desconfortável, infelizmente, né? Mas tudo depende do limiar de dor do paciente, né? A gente utiliza várias técnicas para que a pessoa se sinta mais confortável, né? A gente faz com calma, vai parando para a pessoa se sentir bem, mas um pouco dói sim, né? Tem algum tipo de anestesia? Sim, a gente utiliza anestésico e também dá para utilizar gelo, pomada anestésica, anestésico mesmo local, então tem vários macetes. E fica algum tipo de marca, quer dizer, para a pessoa no dia seguinte, eu digo para trabalhar, enfim? Sim, os de tração a gente tem que ter um certo cuidado, tá? Porque eles vão dar edema, vão dar hematoma, né? A pessoa vai sair daqui com micropore no rosto, com uma bandagem, vai ter que ficar com essa bandagem por uns 20 dias, então tem uma certa recuperação. Não é que nem os fios de PDO liso, que esses são mais tranquilos, no máximo um hematomazinho. Tá bom, então. Obrigada, viu, Paula? Tá aí, ó. Vocês agora já sabem. Vem aqui na doutora Paula para avaliar, né? E saber se realmente você precisa desses fios ou de PDO, ou de tração. Enfim, qual o melhor tratamento para você. O programa da Regina segue o baile. E o assunto agora é moda masculina com ele, meu diretor Adriano Sescani, né? Vocês já sabem, também faz o blog Donos da Gaveta. E a gente vem fazendo aqui no programa da Regina uma série, né, mostrando estilos diferenciados aí dos homens e tal.
E hoje a gente chega ao último estilo, Adriano. Oi, Rê, tudo bem? Oi, pessoal de casa. Estamos terminando a nossa série sobre estilos masculinos, os 7 estilos masculinos. Quem perdeu algum, né, entra nas nossas redes sociais. Claro, com certeza. Vou encontrar lá os nossos vídeos, as colunas, então não tem desculpa para ficar bem informado. Para não saber, Para não saber. E como é que a gente caracteriza esse cara criativo? Os homens criativos, né, normalmente trabalham mais nas áreas da publicidade, do designer, das artes, né? E a gente identifica logo eles, né, o homem criativo, com a mistura de estilos. Então, assim, é aquele cara que pega... Eu tentei vir hoje meio com estilo, tá? Com uma malha, com uma jaqueta jeans, uma calça social que é de moletom, que tem... Então, eu misturei várias peças. São peças diferentes. Diferentes entre elas, mas que no conjunto funcionou. Pois é, mas é isso que eu ia dizer. Mas também a pessoa tem que saber como fazer funcionar no conjunto. Tem que saber. E é engraçado que eles não seguem as regras da moda. Eles entendem de moda, mas eles não seguem as regras. Então, assim, são homens confiantes, confiam em si, né? Entendem de moda, gostam de arte. Então, são homens bem antenados. São independentes, assim, tu diria. Independentes e seguros, né? Então, eles podem botar uma roupa que a gente acha meio estranha e eles carregam super bem. Tá, mas então vai ficar legal. Ou seja, a gente vai olhar e vai saber que ele é um cara criativo e não um cara bagunçado. O bagunçado é aquele cara que a gente vê que deu ruim, né? Que ele tentou fazer isso. Que ele tentou, e não rolou. Que errou ou no ajuste, né? De repente pegou uma camisa que ele achou que era oversized, que é aquela feita para ser grande, pegou uma camisa maior, né? E misturou, e aí a gente vê que não funciona, a gente vê que não dá certo. Né? E o cara criativo não, ele pega referências de cada estilo, bota nele e ele vai testando, isso funciona. E essa é uma grande dica para nós no dia a dia, né? A gente não tem que ter seguir normalmente uma regra, um estilo, mas às vezes a gente bota uma roupa e funciona. Tem que ver o que fica bem na gente, exatamente, né? É que nem gastronomia, tu vai fazer um prato, tu vai experimentando, aí tu bota um pouquinho mais de temperinho, bota uma coisa e... Mas tu falaste uma coisa aí sobre as profissões, né? Na questão do designer, enfim, da publicidade. Essas profissões até abrigam bem esse cara, né? Que até pode parecer bagunçado, não tem problema. Agora, como é que esse cara criativo vai reagir num outro tipo de profissão? Quer dizer, não daria muito certo. Daí entra aquela questão que é do bom senso, né? Então, assim, um cara criativo, ele circula muito bem nos ambientes que permitem esse estilo, essa roupa, né? Agora, um advogado criativo, mais no fim de semana. Agora, numa audiência, numa reunião de trabalho, ele tem que estar mais adequado àquela ocasião. E tem alguma dica, assim, por exemplo, para aquela história de fazer o conjunto dar certo? Tipo, uma cor ou um tecido, ou alguma coisa que a gente possa cuidar, assim, para dar certo essa mistura? Não tem. Vou te falar que não tem. O cara tem que ter um tino mesmo, não tem que ter um tino, ele tem que saber... O que eu acho legal nisso é que roupas de boa qualidade, né, que são diferentes, elas ajudam mais do que uma roupa que não é de tão boa qualidade assim, né? Mas é que, na verdade, também eu acho que a dica é o desconstruir, né? É o desconstruir. Porque, por exemplo, hoje tu falou, tu tá com uma calça de moletom, mas tu também poderia estar com uma calça de alfaiataria. Poderia. Com o tênis, o que jeans, ia dar super uma certo malha, também. Ou seja, tu mistura tudo e dá certo. Sim. Mas é o desconstruir elegante. É o desconstruir, né? É o conseguir vestir e se sentir bem e conseguir mostrar para as pessoas que a gente está bem, né? Porque às vezes a gente coloca uma roupa que a gente não gosta muito. Está confortável. Né? Não sei se já aconteceu contigo de botar uma roupa que tu não gostou muito, daí tu foi pra rua e aí tu viu que tu não estava bem, tu estava incomodada. E acontece isso, né? Então, o criativo, ele tem esse poder de entendimento. Isso que é muito importante, que é o que eu sempre falo aqui todo domingo, né? Que a gente tem que sempre olhar pro guarda-roupa
perceber ele, se ele conversa com a gente. E tem uma coisa importante, né, que a gente vai mudando com o passar do tempo. Ah, é verdade. Então, às vezes, tu compra uma roupa que tu adora, passa um ano, tu já não gosta mais tanto, porque já tá diferente, não é a roupa. Não, e às vezes não é nem mudar só o estilo, não é que tu vai mudar o estilo, mas tu vai mudar, por exemplo, se ele é criativo, ele vai mudar também o criativo dele. Também. Né? Ou Também. seja, ele vai passar para um outro tipo de criativo. E ele não quer dizer que daqui é. a pouco ele deixe de ser criativo e passe a ser um tradicional. Mas hoje nós ou estamos um complicados natural. aqui. Gente, né? Hoje nós estamos confundindo a cabeça das pessoas. Então. Quer vamos para um outro criativo? Beleza. Não, mas daí... Mas tá tudo certo, viu, tá gente? Tudo certo. Resumindo a série, fechando então com chave de ouro, a gente pode ter vários estilos, né? Mas tem um que vai predominar se adaptar mais com né? a gente. Que a gente vai ficar mais felizes. Mas, enfim, acho que a gente tem que ter segurança. E essa é a nossa intenção com o programa da Regina, né? Além de informar, deixar você feliz, também todo domingo. E é isso, o programa vai chegando ao final, né? Nós que temos aqui o patrocínio especial da SCA Porto Alegre e Canoas, da Duo Decor Hunter Douglas, aqui na capital, também em Canoas. Você sabe que o nosso programa é digital, né? Você pode assistir no mundo inteiro, ao vivo, né? Em qualquer lugar do mundo, pelas redes sociais, pelo YouTube, onde o programa fica disponível também para vocês assistirem quando quiserem e pelo site do BATV. Então, bom domingo, né, Adriano, para todo mundo aí, finalzinho. Beijo, obrigado. Boa semana. Uma boa semana até a semana que vem. Beijinho. Tchau, gente. Beijo, tchau.